Certo, bom. Então aqui somos nós novamente, né? Para quem não nos conhece, tem que fazer o quê? Na gravação anterior para saber, afinal, quem é Mari, quem é Dani, quem é Amandinha, né? Mas aqui nós estamos agora para falar um pouco sobre, falar não, né? Conversar sobre o tema da nossa primeira newsletter, que foi por que olhar para a alimentação de uma forma diferente, né? E aí, não sei, gente, a gente fez a newsletter, eu fiquei pensando em algumas perguntas, assim, que eu me fiz e que gostaria de ouvir também a opinião de vocês sobre o tema. E pensei a gente falar um pouco sobre elas, entrar nessas perguntas, o que vocês acham? Claro, fique à vontade. Você quer primeiro fazer as perguntas, a gente fala um pouquinho sobre o que mais a gente gostou na news. Eu limpei meu óculos, ele continua sujo. Acho que vocês podem comentar de alguns pontos e aí a gente já vai emendando com algumas perguntas que eu pensei e trazendo a nossa visão um pouco sobre esse tema. Acho que seria legal. Belezinha. Vou começar. Perdão aos ouvintes e a vocês, se tiver o quê? Barulho de obra, gente falando. É isso, né, gente? Mas, Dani, um complemento, eu acho bem legal, assim, na minha descrição, né, quem viu o primeiro vídeo ou entrou na nossa landing page, tá ali que eu adoro áudios gigantes, né? Chamando áudios for estilo podcast. Então, assim, se tiver barulho, isso aqui é praticamente um áudio do WhatsApp, estilo podcast. Então, pode ter barulho de construção, pode ter latido de cachorro, miado de gatinhos, né? Qualquer barulho está permitido. Não vai ter choro de bebê. Só não tem choro de bebê por aqui, por motivos maiores, não é mesmo? Bom, primeiro, assim, essa foi a nossa primeira news. E entre vários temas que a gente pensou assim, por onde começamos, né? Porque tem muita coisa legal, vocês vão ver que essas três aqui, adoro falar, não é mesmo? A gente tá o quê? Desde o começo pensando, 15 minutos, qual a chance, né? Desculpa aí, mas a gente é muito legal, na verdade você vai querer ouvir a gente, vai pedir mais. E aí a gente pensou por onde começar. Então, talvez o começo seria de olhar de uma forma diferente. E até foi uma coisa que, um parágrafo até que eu acrescentei na news, porque é isso, diferente do quê? Diferente como, né? A gente fala de olhar para a alimentação de uma forma diferente, só que essa forma diferente não é uma nova forma, é mais um resgate de uma forma anterior, antes de todas essas coisas da moda, antes dessas dificuldades tão grandes, porque eu acho que na maioria das vezes as queixas que a gente mais escuta é das pessoas elas saberem, sei lá, saberem o que é saudável, saberem o que não é e ficarem muito confusas com essa informação. Tanto porque às vezes não cabe na rotina delas, ou até às vezes, sei lá, elas não gostam, ou não faz sentido para elas seguir aquele negócio. Então, na verdade, esse olhar diferente é um resgate que vai muito além da nutrição, porque considera a gente, né, como ser humano, escolhas e o que faz sentido para cada um. E Dani, você trazendo esse ponto casa muito com a primeira pergunta que eu me fiz até e trago para a gente pensar junto, que é assim, beleza, a gente está propondo uma forma diferente de ver alimentação. Mas o que mais te incomoda na forma como a alimentação é divulgada hoje? Né? Acho que a Mandinha poderia começar respondendo essa pergunta. Claro. Acho que o que mais me incomoda hoje em dia na forma que a alimentação é vista é que ela é muito vista como 8 ou 80. Ou eu tô comendo um prato tô comendo meu fast food favorito, ou eu tô comendo um prato de salada, ou eu tenho que fazer uma semana considerada socialmente perfeita, comendo muita salada, comendo frutas, com aquele pratinho perfeito lá, divididinho, colorido. Mas, gente, o que é a perfeição? O que é ter esse prato colorido? Por que essa perfeição não pode ser encontrada em comer o seu fast food favorito quando faz sentido para você? Por que você não pode comer pizza com a salada, que nem a gente já comentou aqui em um dos nossos encontros, né, que faz muito sentido? O morango com leite condensado, por que ele deixa de ser o morango só porque ele está com leite condensado, se isso faz sentido para você? O porquê que a gente tem que categorizar os alimentos entre bons e ruins, sendo que os dois juntos podem ser uma experiência muito maravilhosa. Acho que o ser humano, ele tem muito
essa questão do que faz sentido para ele. A gente não vê mais o que faz sentido para a gente, mas o que faz sentido para a sociedade, né? Não o que a gente quer, mas o que a sociedade quer que a gente faça, o que nós fomos ensinados a fazer. Olhar para as nossas vontades se tornou algo muito errado, considerando nos dias de hoje. Acho que esse é o ponto que mais me incomoda. E você, Dani, o que você tem para falar? Aquela, né, que demora um pouquinho para vir tudo. Carregando. Meu, eu acho que assim, é o que Mandinha falou, e aí eu vou além. Porque a gente também é bem inconformada e bem cri-cri, nós três aqui, com o que a nutrição tem se tornado pós. É que eu não queria falar o nome, né, gente? Mas enfim, essa coisa de coma tudo que você quiser, tudo faz sentido. A gente também não tá querendo propor isso, de que. Porque muitas pessoas ficam muito confusas com isso, que nem isso que a Mandy falou assim: quando fizer sentido para você comer seu fast food. Tem gente que vai virar e falar assim: bom, faz sentido para mim comer todos os dias, né? Então é isso que eu tenho que fazer, vou comer todo dia. Então deixa as pessoas muito confusas, porque é isso, estamos acostumados com 8 ou 80. E se a gente fala que pode tudo, a pessoa vai para 80. E se fala que não pode nada, vai para 8. E tem aquela coisa, né, que entre 8 e 80 não tem só a metade, que eu não sei qual que é. Porque a pessoa é ruim de conta. Mas enfim, vocês estão entendendo, não tem só a metade, tem muitas possibilidades. Tem o 9, tem o 79, tem o 70, tem o 52, muitas possibilidades. E que vai se tornando mais difícil, até mesmo na nossa área, e acho que até Mari pode comentar um pouco sobre isso, sobre o como que o nutricionista é visto muito como o modelo ali exemplar, que é isso. A pessoa ela não fica satisfeita com o que ela faz, porque ela fica olhando o que o nutricionista faz e acha que tem que fazer igual, né? E eu vi até como é que é igual do TikTok? Um Reels, que vai perdendo as palavras, né? Um Reels que tava falando, uma Nutri falando, por que ela não vai fazer esse negócio de o que como todo dia, ou o que eu como em um dia, acho que é alguma coisa assim. Porque é isso, qual o sentido? Eu acho que é mais um desserviço de ficar mostrando o que eu como todos os dias lá no meu Instagram. Por quê? Porque a pessoa fala, bom, ela come isso todo dia, ou ela vai ficar muito tipo assim, nossa, nutricionista come isso todo dia? Porque, né, convenhamos, tem dias que a gente come o que dá para comer. E aí, nos outros dias, ela vai falar, nossa, ela tá comendo tudo certinho. Vai ficar uma coisa que eles não vão entender que é fluido, como é na vida de todo mundo, né? E é muito doido que o que mais me incomoda é a questão da regra, né? E é bem isso, a regra é o alimento permitido, alimento proibido, tudo ou nada. Só que é muito louco, porque às vezes a gente quer propor algo diferente, só que não percebe que está querendo colocar uma nova regra, né? E é uma coisa que eu brinco muito, que eu já comentei com vocês e que eu falo com os pacientes. E agora a nova regra é escute os sinais do seu corpo. O corpo vai mandar um WhatsApp, mandou uma DM. Oi, estou com fome. Oi, estou com sede, né? Não, e a gente sempre, e por isso que, né, a gente comentou da gente ser inconformada. A gente é inconformada com o que teoricamente é uma inconformação do que tá, né, do que é divulgado. Então, é divulgado uma coisa. Aí as pessoas se conformam e falam, olha, não, isso aqui tá errado, o certo é esse. Só que nós, né, como somos triplamente inconformados, a gente está inconformada com isso também. Tipo, não, vamos olhar de uma outra forma, né? E não que exista um jeito certo ou errado, mas parar um pouco com essas regras de querer padronizar, né? Cada pessoa é muito única. Um exemplo bem simples é, coma com atenção. Será que dá para a pessoa comer com atenção em todos os momentos? Né? Será que é bom ela comer com atenção em todos os momentos? E isso me lembrou até de um exercício uma vez que eu fiz com uma nutricionista de Mindful Eating, para quem não sabe, é uma questão, né, de comer com atenção. Então tem algumas práticas que os nutricionistas que são certificados nisso, e outras pessoas também que não são nutricionistas, mas que são certificados nesse método, eles propõem. E teve um exercício que era exatamente isso, para comer com atenção e depois comer sem atenção. E o que eu estava comendo na hora era algo que eu não gostava. E para mim foi muito melhor comer sem atenção. E
E assim, hoje não, gente, mas tem que comer com atenção, tem que respeitar seu corpo, sinais de fome e saciedade. Mas será que a gente também não está querendo trazer uma nova regra? Né? Então, por isso que a gente teve muito essa ideia de fazer, de compartilhar, na verdade, essa nossa conversa e trazer a newsletter para a gente pensar junto, assim, tá bom, será que precisa ser uma nova regra, né? Será que o anterior está totalmente errado e esse jeito está todo certo, ou existe um caminho ali diferente, né? E aí até queria emendar com uma outra pergunta para entender por que vocês acham que a alimentação é vista dessa forma? Qual das formas? A forma que você quiser. Não, mas inicialmente, quando eu pensei nessa pergunta, na forma que ela é divulgada hoje. Só que é muito louco, porque se a gente pensar que hoje ela é divulgada das duas formas, tanto da forma, né, que a gente vê ali como uma forma um pouco mais extremista, e a outra que seria mais inclusiva, mas que também traz muito questionamento para as pessoas, né? Acho que pode ser a forma que você quiser comentar. A gente sempre fala, né, que a alimentação ela não é só sobre comida, ela é muito sobre a pessoa e também sobre o ambiente que ela vive. E se a gente pensar sobre como alguém pensa, olha a confusão, né? Se a gente pensar sobre como alguém pensa sobre sua própria alimentação, talvez esse pensamento tenha muito a ver com tudo sobre o que a pessoa pensa. Ficou muito pensamento. Mas, enfim, a visão que ela tem da alimentação não é só sobre alimentação, é a visão de mundo dela. Então, se ela é muito restritiva, disciplinada em tudo, foco, força e fé, no trabalho, nos relacionamentos, em tudo, ela também vai ter a tendência de ser assim na alimentação. E se a pessoa é o oposto, né? Vai levando tudo, vai do jeito que dá, sem muita disciplina, sem nada disso, vira o oposto e vai levando as coisas na barriga, tanto faz, um dia eu resolvo isso aí. E a alimentação também, ela tá incluída na nossa visão de mundo, né? E às vezes a gente também se compara muito, então fica nessa coisa de, ai, deveria ser mais disciplinada, ai, preciso ser mais flexível. Porque é isso, a gente nunca tá satisfeito com o que a gente tá ali fazendo, a gente sempre fica olhando para o outro, a gente mesmo, né? Porque nós três sabemos que nós três também fazemos isso. E é um processo muito complicado, alô psicologia, porque é difícil. Mas eu acho que a gente, como nutricionista, tem que ter essa visão que a forma da pessoa se alimentar não é apenas sobre o que ela acha certo ou errado, saudável ou não saudável. Tem a ver com a visão de mundo dela. Sim, acho que hoje em dia a questão da individualidade não é tão levada a sério, né? Acho que muito por conta da democratização da informação. A gente vê muito no Instagram, como a Mari falou, você pode comer de tudo, ouça os sinais do seu corpo, mas ninguém fala como acontece isso, ninguém ensina como. Então, talvez essa forma de lidar não seja tão boa para aquela pessoa, ou a outra forma de lidar também não seja bom para essa. E tá tudo bem, sabe? Acho que as pessoas são individuais e isso que fazem elas se tornarem únicas. Essa questão da individualidade a gente precisa levar muito a sério mesmo, porque a gente tem que levar em consideração, como a Dani falou, a questão do ambiente que ela vive. A gente não sabe qual a profissão dessa pessoa, o que ela faz. Uma vez eu estava conversando com uma cabeleireira e a gente estava conversando dessa questão de comer com atenção. E ela falava que nunca na vida dela ela comeu com atenção, por quê? Ela era cabeleireira, ela trabalhava todos os dias. Tinha dias que ela tinha 5 minutos para comer correndo e é isso. Ela não lembrava nem o que ela comia. Mas é a profissão dela, é o ganha-pão dela. A gente vai sentar para essa pessoa e falar: não, você precisa comer com atenção todos os dias, tira aí 10, 20, 30 minutos, come com atenção, relaxa, respira, mas não é assim que funciona para ela. Talvez o que funciona para ela é um planejamento anterior da alimentação para ela saber o que ela está comendo. Então, existe um meio caminho entre esse 8 e 80 que a gente está falando. Mas como democratizar isso, né? Como passar essa informação? As informações estão muito indo entre um extremo e outro extremo e a gente fica inconformada com isso e não sabe muito o que fazer. Acho que essa foi a maior intenção da gente ter criado isso, né? Que é a discussão de tudo que anda acontecendo, porque não é legal. As pessoas não se identificam com tal coisa.
Uai, eu posso comer de tudo, mas eu não quero comer um hambúrguer hoje. E eu preciso comer um hambúrguer hoje porque estão falando que eu posso comer de tudo. E se eu tiver num social, eu tiver uma pizza e eu não tiver com vontade naquela pizza, eu preciso realmente comer aquela pizza se tiver uma fruta do lado e eu tiver com vontade de comer essa fruta? Ou se eu tiver num social e eu quiser comer a pizza porque tá lá todo mundo conversando, todo mundo socializando, eu posso comer, tá tudo bem, é uma vontade minha, é o que eu quero. Ninguém pergunta o que eu quero, o que eu sou, o que eu posso, qual ambiente que eu vivo. São só regras e regras e regras e regras e regras, todo mundo fica muito perdido nisso. Eu acho que esse é o ponto. Não, teve uma hora que eu dei um super concordei aqui com a cabeça, porque eu achei até que a Mandinha tinha invadido uma conversa de outros áudios, podcasts que eu mandei com uma amiga ontem, porque a gente estava falando exatamente isso, sabe? Essa coisa do... É muito bom a gente ter essa visão diferente, a gente propagar ela, mas não é uma regra, né? E isso faz cada vez as pessoas ficarem mais confusas, né? Do tipo, eu posso não querer comer uma coisa em um determinado momento. E não é porque eu estou indo contra o meu corpo ou porque eu estou surfando na onda da mentalidade de dieta e, né? Não, às vezes a pessoa só não quer, só não faz sentido para ela, né? Então, é isso que a gente brinca de triplamente inconformadas, né? Mas do tipo, questiona mesmo que já teoricamente é um questionamento, né? E eu acho que tem muito essa ideia de alimentação ser vista dessa forma. E eu gostei muito que a Mandinha falou da democratização da informação, porque ao mesmo tempo que ela dá acesso, ela também mostra que, tipo assim, olha o tanto de informação que tem, né? Você não sabe o suficiente. Você tem que procurar alguém que te diga o suficiente. E claro que aqui, né, nós somos 3 nutricionistas, nós estudamos sobre nutrição. E até engraçado que ontem eu estava falando nos stories do meu Instagram, que eu lembrei, que eu postei uma foto assim de um buquê de uma erva. Eu coloquei lá enquete, é coentro ou salsinha? E as pessoas votaram e eu lembrei da prova prática da faculdade, que tipo, ficava o matinho ali, você tinha que olhar e responder o que é esse matinho. Né? Então, assim, a gente é nutricionista, a gente estudou muito sobre o corpo, sobre alimentação, sobre comida, mas o nosso papel muito é auxiliar, e bem aqui, né, nessa nossa ideia, é trazer reflexões, né? Do tipo, a gente não está trazendo regra. Vamos olhar diferente, vamos, né, pensar, e claro, a gente está aqui para ajudar, não é assim, nossa, tá bom, o seu corpo sabe tudo, você não precisa de ajuda nenhuma para nada desse mundo. Não é assim, mas cada momento uma pessoa precisa de algo diferente, né? De uma ajuda diferente, de uma organização diferente. E quanto menos a gente pensa em regra, seja a regra que é vista como não, essa regra é errada e essa regra é certa, né? Ou qualquer outra coisa, achei um pouco nessa vibe. E acho que é exatamente isso que a gente está propondo, né? Vamos olhar diferente? Não vamos trazer resposta. Vamos questionar aqui, ó. E aí eu sempre brinco com os pacientes. Aí o que a gente faz? Leva lá para o outro departamento, para os nossos amigos da psicologia, né? Porque, igual a Dani falou, a forma como a gente lida com a comida não é só com a comida, é como a gente lida com as outras áreas da nossa vida também, né? E até importante contextualizar que a gente está falando da nossa área de trabalho, né? De qual que é o nosso foco terapêutico quando a gente atende alguém, que é justamente isso, promover mais consciência. Mas quando você, Mari, falou sobre claro, somos nutricionistas, tananana, existem outras áreas em que não é que o nutricionista é mais requisitado, mas é que nessa área de realmente, por exemplo, um atleta, ele precisa estar ali sabendo, né, tendo um maior controle do que ele está consumindo, porque isso é necessário para a carreira dele, para o desenvolvimento dele e tudo mais. Então também é importante a gente contextualizar isso, que aqui a gente não foca tanto na quantidade, não foca tanto nessas regras, porque vai meio que contra o objetivo que a gente quer, que é realmente instigar a pessoa a se questionar mais, a ter mais autonomia e levar uma alimentação saudável para a vida, né? Agora, eu quero ocupar o espaço de Mariana e propor uma pergunta, porque eu fiquei aqui pensando sobre uma coisa que Mandinha falou e eu já refleti muito sobre isso, que muitas vezes a gente entra nesse espaço de falar o que a gente quer, sobre as vontades e tudo, e eu fico me perguntando se isso não soa para a pessoa como uma coisa um pouco
Bom, então eu posso fazer tudo o que eu quero, eu só sigo minhas vontades, e o que eu preciso? Como que vocês encaram esse equilíbrio entre querer e precisar? E como que, sei lá, na prática de vocês veem isso, as queixas das pessoas? Porque é, é bem difícil, né? Às vezes a gente precisa fazer coisa que a gente não quer. E aí, como é que a gente lida com isso? Acho que vai muito no que a Mari falou, questionamentos. Acho que questionamentos transformam muito a pessoa, né? Os questionamentos, eles fazem a pessoa ser quem ela é. Transformam. Qual é o seu objetivo? O que você realmente quer? Então, acho interessante a gente propor essa discussão com a pessoa, fazer ela se questionar, ensinar ela um caminho. Se ela gostar, tudo bem. Se ela não gostar, tudo bem também. Essa questão do questionamento é muito importante para seguir essa área, né? Acho que não tem como fazer um encontro assim entre duas pessoas sem propor questionamentos. Porque é se questionando que a pessoa aprende. Não é só chegar e impor, mas siga suas vontades, é isso aí. Mas hoje eu acho que eu tô com vontade de comer um chocolate, mas na verdade eu não tô. E aí, o que eu faço? Por que surgiu essa vontade do chocolate? O que é essa vontade de chocolate para você? O que é vontade? Então, esses questionamentos, eles são muito importantes na nossa prática, né? Acho que esse é um dos caminhos de ir se questionando, aprender a questionar tanto a gente na nossa prática, quanto questionar o nosso paciente junto e questionar as pessoas que estão aqui ouvindo com a gente, assistindo, e questionar todo mundo. Acho que esse é o ponto. Acho que o maior propósito que a gente tem aqui é questionamento desde o começo, né? Desde o refletir, reflita, experimente, questione. Tudo isso está muito englobado. Então, questionamento é o maior dos pontos ali no meio. Não, eu gostei muito e vou roubar a resposta da Mandinha, porque quando a Dani falou, eu pensei muito naquela relação de tipo, dar um exemplo aqui extremo, uma alergia. Então, se eu tenho uma alergia alimentar, eu teoricamente teria que restringir alguns alimentos, né? Eu não posso comer, senão eu passo mal. E isso é a conversa que eu tenho com várias colegas nutricionistas, porque a gente tem essa abordagem e fala, não vou restringir, né? Mas a pessoa precisa restringir. E eu sempre brinco assim, precisar, ela não precisa. Ela pode comer. Ela vai passar mal. Ela quer passar mal, né? Então, assim, balancear isso. O que eu quero, o que eu preciso. Se eu tenho uma alergia, eu não posso comer um alimento X. Nossa, eu quero comer esse alimento. Tá. Você quer passar mal? Você sabe que se você comer, você vai passar mal. Às vezes é um passar mal que a pessoa tá afim. Tipo, beleza, eu vou comer, vai dar um piriri ali e beleza, a vida que segue. Às vezes é algo mais extremo. Então, entender que o que eu quero pode ser diferente do que eu preciso. E o quanto eu estou disposto a olhar para aquilo com uma atenção diferente. Né? Eu gostei muito de uma frase que eu ouvi esses dias, que a gente tem uma frase bem clássica que é restrição gera compulsão. Mas quando a gente fala restrição, não é qualquer restrição. Tem restrição que é por um autocuidado, né? Uma restrição que eu faço para uma alergia, para eu não passar mal, eu estou cuidando de mim. Esse tipo de restrição não é uma restrição que gera compulsão, né? E aqui, de novo, a gente se conformando com o que, né, já é ali uma forma diferente de ver a coisa. Então, acho que o que eu quero, o que eu preciso, senta ali e reflita sobre aquilo, leva para terapia, vai entender o que está acontecendo, né? Claro que se tiver uma terapia, porque nem todo mundo às vezes tem acesso, e aí se não tem, bom, vamos pensar junto, por que será que eu tô querendo isso? Né? Eu preciso de verdade, eu quero, e aí até pulando para um lado um pouco mais nosso de nutricionista, o que eu preciso biologicamente falando, como nutricionista a gente tem as ferramentas para avaliar tudo isso, né? Que vai muito além de, o meu peso é esse, então eu tenho que comer aquilo. Não. Como que tá? Seja o peso, seja o exame, seja a minha rotina, seja a minha estrutura alimentar. Quando a gente avalia isso tudo, nós como profissionais, a gente pode pensar, bom, talvez fulaninho precise daquilo. Então, vamos conversar junto, vamos pensar, né? O que você quer, o que me parece que você precisa, o que você acha que você precisa. E aí, a partir disso, a gente ir, né, construindo junto, mas com muito questionamento. Por isso que eu falei, mas no fundo roubei resposta de Amandinha. Complementou. Acho que tudo aqui a gente se complementa e é isso, e tá tudo certo e tá tudo bem, né? Acho que essa é a nossa base, que a gente tá sempre se complementando.
E no final a gente fala, fala, fala e sempre termina com uma pergunta. Acho Porque a gente é ótimo isso. assim, né? Por que concluir, tipo, a gente é isso? Não, não é isso. É isso, são essas ideias. Reflita, né? Tipo assim. Tipo, joguei. Você sabe o que você vai fazer com essas informações. Mas, Dani, para finalizar, e conta pra gente, o que, que você achou dessa pergunta que você fez, essa questão do querer, precisar? Ó, joguei a bola aí. Eu ia falar, bom, vamos encerrar aqui que nem na sessão, né? Por hoje é isso, vamos lá. Eu vou responder, eu só vou pegar meu carregador, a pessoa aqui. Deixa o computador morrer no meio da gravação. Dani, pelo amor de Deus, não caia, Ai, né? gente. Ai, que pessoa péssima, né? Não se organiza. Não tenho uma resposta. Não tenho, porque justamente esse é um questionamento que eu faço muito. A gente. É isso, né? É muito da visão de vida da pessoa, muito além da alimentação. Mas que é um dilema interessantíssimo isso entre querer e precisar. Porque como que a gente dosa o que a gente precisa fazer e não quer, né? Então, por exemplo, preciso ir trabalhar, não quero acordar cedo. Você tem que encarar o que isso vai trazer de consequências para você. Só que quando a gente fala na alimentação, na maioria das vezes, a consequência que vem na cabeça das pessoas é o quê? O peso. É tudo assim, né? Ai, não, não posso comer porque senão eu vou engordar. Ah, não posso fazer isso porque senão eu vou engordar. Ah, senão... É sempre peso. E isso que me deixa, assim, intrigada. Por que que em outras áreas da vida tem consequências diversas? Na alimentação, a única coisa que vem na cabeça das pessoas é o ganho de peso, né? Isso só reflete o quanto que ficou bem. Apareceu uma mensagem aqui, que a gente tem poucos minutos. O quanto que isso ficou tão. Não tô achando a palavra, alguém me ajuda aí, que eu me distraí. Não sei, meu, o Zoom aqui me deu um. Cortou a vibe aqui, deu um Deu, ataque falo de muito. riso aqui. O Zoom cortou a gente. Se a gente não queria parar de falar, a gente vai ter que parar de falar. Não, gente, mas acho que ele falou, pode continuar, querida. Foi tipo isso, foi um Não foi, eu presente. não tive É. o tempo de raciocinar entre inglês e português, deu um delay aí. Mas então, né? Se você pegou o raciocínio, responde aí pra gente, porque a gente já se distraiu aqui. Não, mas acho bem legal esse questionamento. E aqui, deixa eu mudar totalmente o cronograma, quem sabe é o tema da próxima news, né? Ai, vamos, Desenvolver sobre vamos. isso, achei bem legal, porque realmente é muito complexo, né? E é algo que eu estava até conversando com algumas amigas, porque a gente dentro da nutrição é isso, cada profissional tem a sua linha. E não significa que alguém está certo ou alguém está errado, as pessoas são diversas e que bom que tem diversas linhas para cada profissional conseguir ajudar uma pessoa diferente, né? Mas também pensar o quanto que às vezes a gente quer impor para o paciente a nossa forma de ver o mundo e não ouvir o dele, né? Até eu li um livro que falava assim, mas eu estava falando da questão da terapia, né? Tipo, e quando que o paciente tem a alta da terapia? Quando ele está aparecendo com o profissional que atende ele? Sabe? Tipo, como se o profissional identificar. E aí eu pensei isso muito na nutrição. Quando que a gente acha que o paciente tá bom? Né? Tipo, olha, já deu ali, ó, tudo que você precisava resolver da alimentação tá resolvido. Bola para frente. Quando ele pensa igual a gente, quando ele vê a alimentação dele igual a gente, né? E não, né? O paciente é ele, né? Cada pessoa é única. Então, achei legal esse de querer também, querer precisar. O que que eu, como profissional, quero, mas o que que cada um quer? Né? E como que eu quero que o outro me ajude na alimentação? Achei interessante, assim, esse ponto. Vai ser tema da próxima, então, tá decidido aqui agora? É querer ou precisar? É como resolver esses dilemas aí? Como é que vai ser? No Adorei, meio gente. nada. Acho ótimo. Então é isso, eu acho que, né? Já divulgamos aqui qual é o tema da próxima.
Quem assistiu até o final sabe, quem não assistiu vai saber depois. Gente, mistério. Não, e adorei que, igual a Dani terminou o último, e é sobre isso, como dizem os jovens. Tipo, totalmente cringe aqui, né? Já se separando dos jovens. Os jovens são os Sim, outros. claro. São os outros. O problema são os outros, não é isso que a gente faz, então. Acho que a gente pode usar a frase da terapia da Dani agora, né? Então vamos ficando por aqui, a gente conversa no nosso próximo encontro, reflita sobre isso durante seu mês, que tem um tempinho aí ainda para pensar. Então reflita, traga alguma coisa, alguma demanda, se tiver alguma dúvida, estamos disponíveis nas nossas redes sociais. Vai ter a próxima news, né, também, sobre o tema para ajudar ali na reflexão. Sim, com certeza. Mas qualquer dúvida, a gente está disponível. Independente de onde seja, pode mandar e-mail, carta, sinal de fumaça, Instagram, WhatsApp, por onde você quiser. Estamos disponíveis aqui para ajudar vocês. E esperamos que tanto nossos encontros aqui, mensais, quanto as nossas news, causem alguma reflexão. Que acho que se a pessoa refletir alguma palavrinha, a nossa missão já está um pouco cumprida, né? Uma parte ali cumprida do que a gente quer. E é sobre isso. Até mais, gente. Adorei. Foi Mara.